E aí, esse caso do Gordon Cooper, ele vazou para a imprensa. A imprensa ficou sabendo desse avistamento, ele foi questionado, e aí ele acabou confirmando que ele tinha visto OVNIs no espaço, e isso incomodou a NASA. A NASA não queria que ele falasse sobre isso publicamente. E aí a NASA começou a colocar restrições, proibindo os astronautas de falar sobre OVNIs publicamente, e eles começaram a adotar alguns termos. Bog, Fire, incêndio, Papai Noel, Forest Fires, Fire Camp, vários termos que eles começaram a usar para se referir a OVNIs em diferentes situações. E aí, nas comunicações, eu acabei encontrando várias vezes em que esses termos foram usados. Então, encerrou o programa Mercury e começaram os preparativos do programa Gemini. Gemini ele começou em 1961, o primeiro voo foi em 1965, e aí em 1966 as missões do programa Gemini acabaram. Como o programa Apollo já estava sendo preparado para os astronautas irem à Lua, o programa Gemini ele teria que fazer testes em apoio ao programa Apollo. Então, o programa Mercury, os astronautas ficavam ali 2, 3, 4 dias em missão no espaço. O programa Gemini estendeu isso, eles ficavam 10, 12 dias no espaço para fazer estudos de medicina espacial, para ver o grau de resistência do corpo humano, como é que ele iria se adaptar, para testar equipamentos, o sistema de recolhimento de dejeto humano, né, das necessidades dos astronautas, questão de alimentação, tudo isso era testado ali. E manobras também foram testadas, traje espacial e tudo. Para isso que foi o programa Gemini. E aí nós tivemos o programa Gemini 3, em 1965. Então, Gemini era sempre com 2 astronautas. Nesse primeiro voo foi com o Virgil Grissom, aqui à esquerda, e o John Young, à direita. Esses 2 astronautas, eles não fotografaram nenhum OVNI. Porém, eles relataram ao centro de comando, depois, né, e em conversa entre eles, que eles viram alguma coisa. Então, o Virgil Grissom, ele falou assim: tem uma luz no solo, estamos realmente em movimento, o que seria aquilo? E aí o John Young usou o termo código: incêndios florestais. E aí o Virgil Grissom falou: não, é um ponto definido, eu vejo abaixo do horizonte. Então, o que seria o horizonte? Eu vou voltar umas imagens aqui só para exemplificar. Aqui nessa outra foto que a gente brincou, inclusive, o horizonte seria essa linha, tá? Onde a gente tem a curvatura do planeta. Abaixo do horizonte seria, então, contra o planeta. Tá? Aí olha o que o Virgil Grissom falou no documento dele, no relatório lá, na transcrição. Eu acho que foi uma estrela que atravessou o horizonte que eu vi. Posso ver isso sem mover agora. Ou seja, ele viu uma luz contra a superfície do planeta, que subiu em direção ao espaço, atravessou o horizonte e foi em direção ao espaço. Então as comunicações são assim, às vezes uma comunicação curtinha e às vezes comunicações bem longas de avistamento. Aqui nós temos a Gemini 4, que foi em 1965 também, com o James McDivitt aqui à esquerda e o Edward White à direita. Eles avistaram um OVNI, filmaram um OVNI, e além disso tudo, nós temos os documentos da NASA informando. Né? Então, na comunicação, na transcrição, os astronautas informam ao centro de controle que viram um objeto, e daí quando o astronauta iria fotografar, esse objeto passou contra o Sol e ele não conseguiu ver mais nada, né? Não viu para onde o objeto foi. E aí o controlador pediu que ele observasse, continuasse observando e informasse caso acontecesse um novo avistamento. E aí ele só confirmou, né, que se visse a coisa outra vez, ele iria registrar. E aí, depois desse avistamento, o centro de controle entrou em contato de novo e perguntou para o astronauta se ele ainda estava buscando aquela coisa que ele tinha visto. E aí o White falou: não, eu a perdi, parecia que tinha braços grandes que saíam do seu corpo. Vi por pouco tempo e tem uma par de fotos com uma câmera manual e uma com a Hasselblad, mesmo modelo que eles usaram na Apollo depois.
mas eu estava em voo livre e antes que tivesse obtido o controle, eu o perdi. Agora, olha o desdobramento. Aqui é a página do documento, né, onde eles comunicam isso. Eu apenas vi alguma coisa aqui comigo, mas quando eu ia fazer uma fotografia, eles colocou entre o sol e eu acabei perdendo. E aí, a fotografia que ele fez, ele não conseguiu colocar o zoom nem nada, e ele fez esse registro, era mais ou menos isso aqui. Que ele via, obviamente, que a olho nu ele via com uma qualidade maior, ele tinha a câmera ali, ele não conseguiu ajustar para fazer um enquadramento melhor, ou com zoom, etc. Mas, sobre esse registro, essa comunicação vazou para a imprensa. Vazou das garras da NASA lá e a NASA se viu em maus lençóis, como se diz. Né? A imprensa foi para cima da NASA questionando o que os astronautas viram ali no espaço, o que era aquilo. E aí os astronautas confirmaram que viram alguma coisa e tudo. E aí a NASA deu uma explicação. Ah, não, eles viram um satélite chamado Pegasus. Né? E aí alguns órgãos da imprensa falaram, ah, foi o Pegasus, os astronautas viram Pegasus. Mas teve alguns órgãos de imprensa que foram checar a informação para ver aonde que o satélite Pegasus estava. O satélite Pegasus estava do lado oposto do planeta. Entre os astronautas e o satélite havia todo um planeta tampando a visão. Então não tinha como ser um satélite Pegasus nesse caso. E aí eles voltaram lá para a NASA, questionaram, olha, vocês falaram que era o satélite Pegasus, mas o satélite Pegasus não poderia ser visto, porque ele estava do outro lado do planeta. E aí a NASA só falou, e é verdade, não era o satélite Pegasus. E aí mudou de papo e não respondeu mais as perguntas sobre esse incidente.